Eu gostaria de convidá-los a abrirem Marcos capítulo 4. Quando eu vejo vocês, dá-me alegria no coração. Quando você na Alemanha prega para pessoas, as pessoas não trazem a Bíblia junto. Joga tudo assim na parede, mas a pessoa não tem costume. Também tem que aprender de novo coisa lá, mas me sinto bem ouvindo folhadas dos irmãos na Bíblia, achando que vão achar o lugar que vamos ler. O texto em Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. E isto hoje à noite nos interessa. Eu, pelo menos, gostaria de passar isso para os irmãos. Jesus estava conversando com os seus discípulos, estava conversando com as pessoas e disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Jesus, queremos agradecer que o Senhor mesmo nos explica como é o teu reino. E ajuda-nos a nos entendermos e vivermos. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito que nos dirige. Em teu nome, amém. Quando nós lemos este texto, nós somos, na verdade, todo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos traz algo a respeito do reino de Deus. É muito lindo ver como Jesus começa a explicar de diversos lados como é o reino de Deus. Ele usa várias maneiras e nenhuma das parábolas é completa. Sempre são focos especiais. E aquele foco é que o reino de Deus cresce por si só. Não é por nosso merecer, mas Ele mesmo produz. E interessante, talvez, quando nós lemos este texto, também outros textos ali em Marcos, fica a pergunta: por que Jesus usou para explicar o reino de Deus exemplos da natureza? Por que ele fez isso? É uma coisa interessante, né? Poderia usar também uma coisa mecânica. Nunca fiz. Outra pergunta, eu sei que a escola bíblica dominical acabou, mas a gente vai prolongar um pouco. Vocês sabem quem criou o mundo? Sabem? Claro, né? Quem? Deus. Tá certo? Tá certo? Onde está escrito? A Bíblia, né? Mas onde na Bíblia? Onde? Gênesis. O único lugar? Eu gostaria só de mencionar, se você conhece a sua Bíblia, se ainda não conhece, leia. Mas é interessante, nós temos nos Salmos algumas coisas. Temos no Evangelho de João uma coisa interessante, onde diz que no início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo? E quem é este Verbo? Jesus. Quem criou o mundo? Jesus. Desculpa, brincadeira. Mas eu faço isso de propósito porque nós criamos um Deus distante. Deus criou o mundo, sim. Jesus é para nós. Deus é longe, não é? Talvez vocês não. Mas muita gente tem essa tendência. Mas Jesus, através do seu ser, ativou tudo que foi criado. E Paulo escreve aos Colossenses: tudo que existe foi criado por meio dele e para ele e através dele. Então, quando nós falamos, voltando ao nosso texto, quando Jesus começa a falar o reino de Deus é semelhante a, ele fala de coisas que ele conheceu profundamente porque ele a criou. Certo? Segunda coisa, quando ele fala o reino de Deus, e nós vamos falar logo da igreja, quem criou então a igreja? De quem veio a igreja? Quem? Jesus.
Nesta semana estamos entrando na Semana Santa, onde nós, na história, na igreja em geral, procuramos nos conscientizar daquilo que aconteceu, que Jesus nos salvou, mas Ele deu a base para nós, para termos a igreja. É interessante, quando nós pensamos um pouco filosoficamente, mas não demais, pensando na natureza. Nós estamos aqui no oeste do Paraná, é fantástico. Hoje de manhã passei cedinho, vindo de Campo Mourão, por interior, lá em Goierê, na estrada, me lembrando dos 40 anos atrás, onde a gente também tinha que andar muito cuidado para não quebrar os pneus e tudo isso, mas podia observar o resto da natureza. É lindo, lindo, lindo aqui. Quando passa dos campos, você vê o milho crescendo. Fantástico. Vê algumas flores ainda, os campos já foram colhidos, mas você percebe que Deus criou toda árvore, toda planta, seja milho, seja trigo, cevado, o que seja, cada uma, a uva, toda planta em si tem a capacidade de fazer o quê? Qual é a capacidade que a planta tem? De crescer, multiplicar. Ela tem tudo o que precisa, não é? Às vezes precisamos corrigir o solo para que a planta possa crescer e produzir talvez um pouco melhor. Mas a planta em si tem tudo que ela precisa. Então, quando Jesus diz o reino de Deus é assim, começa usando a natureza, ele sabe, eu coloquei na planta tudo o que ela precisa para se desenvolver. E aí na igreja? Quando fala assim, usa o exemplo, usa para a igreja, eu creio que tanto quanto que Ele colocou na natureza tudo que precisa, Ele colocou na igreja também tudo que a igreja precisa para se desenvolver. Não existe igreja que não tenha todos os dons que precisa para crescer. Não existe isso. Deus colocou tudo dentro da igreja, seja ela minúsculo ou grande. Colocou tudo dentro. Depende de nós, se nós estamos dispostos para usar aqueles dons que Deus nos deu para a sua honra, para a sua glória. Depende de nós. E ali ele usou aqui, o exemplo, voltamos aqui para o agricultor. Um dos comentaristas, dos comentários de Esperança, um bom comentário, ele diz, o Senhor não queria mostrar aqui um agricultor preguiçoso, porque diz, ele pegou semente, lançou e foi embora dormir. Mas não foi bem assim. Ele usou o exemplo simplesmente de dizer, olha, ele fez o que ele tinha que fazer. Então, primeiro a semeadura. A semeadura, quem é no campo? Alguém de vocês já trabalhou na roça? Ninguém trabalhou na roça? Há um homem abençoado. Tem que levar todo mundo na roça a trabalhar. Por quê? Na roça você aprende a respeitar a natureza, aprende a esperar a natureza e te aprende também a colher. A maioria é colheita no supermercado, né? A colheita é diferente. Mas ali a expectativa de esperar que as coisas venham é fantástico. Ou triste quando não vem. Isso também pode acontecer nos anos. Eu sei, nos anos quando a gente estava em Ubiratã, teve seca que o pessoal não colheu nada. Mas o homem semeou. E quando nós olhamos bem, o Senhor não quis dizer que o agricultor foi um preguiçoso, não pegou semente e jogou e foi embora. Não. Aqui no texto nos é explícito que ele também preparou a terra. Preparar a terra é muito importante para que a semente possa brotar. Uns versículos antes, Jesus fala dos campos e 4 qualidades, onde caiu embaixo dos espinhos, depois na pedra, coisa assim. Mas aqui fala aqui da terra frutífera. Então ela precisa ser arada, preparada. E isto, irmãos, preparar a terra e corrigir o solo, isso é trabalho do agricultor, é trabalho da igreja, dos irmãos. Creio eu firmemente. Nós não podemos modificar a semente. A palavra do Senhor é única. E para mim, o pessoal da Mão Santo, por exemplo, me perdoem, mas são para mim os grandes bandidos do mundo. Por quê?
modifica a semente para que a semente não consiga mais produzir outras sementes que podem produzir. Vão ficar dependendo deles. E na África nós temos, e na Ásia, terríveis consequências disso. Mas se pensamos na igreja, modificamos a palavra, como falamos hoje na escola dominical, que aconteceu com uma denominação que se requer o direito de ser o único certo, é um desvio da palavra. Ai deles, quando o Senhor vai chamá-los de responsabilidade por aquilo que fizeram. Mas, interessante, preparar o campo. Bom, eu sei, se vocês nunca trabalharam na roça, não sabem como que é. Mas na roça temos várias coisas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, na roça temos plantas que nós não desejamos. Temos plantas que nós chamamos, vocês têm nome especial para plantas que não desejamos? Ervas daninhas. Muito bom. Agora, na igreja, ninguém é erva daninha, não é? É complicado quando diz, olha, você é uma erva daninha. Não. Mas tem outras coisas que podem ser erva daninha. Por exemplo, uma erva daninha é quando você brigou com seu irmão e não está disposto para pedir perdão. Aí você se torna uma erva daninha. A erva daninha tem a tendência de se procriar por baixo, se lembra? Estava nesses dias, estava trabalhando na nossa casa, tirando, como chama essa planta que queima na pele? Ortiga. A ortiga é terrível. Ela se espalha por cima da terra um pouco e vai por baixo. Você acha, arrancou toda ela, daqui a pouco se queima de novo no outro canto, porque não conseguia tirar tudo. Tirar. Irmãos, na igreja, nós somos chamados a preparar o chão para que a semente possa brotar. Na nossa casa, na Alemanha, do meu pai, já faz uns dias, quando eu era criança, já faz 60 anos, um tanto, a gente, às vezes, passava um apuro, porque a gente, como jovem, gostaria de ter tido tempo para jogar futebol, coisa assim. Não sei se gosta também isso no Brasil, mas claro que gosta, né? Mas meus pais tinham ideias malucas. Achavam que nós gostávamos de fazer outras coisas. Por exemplo, ajudar na agricultura. Imagina só, nossos pais são assim, né? É interessante. Alguém tem que converter os pais. Mas aí foi, às vezes, depois das safras, meu pai e minha mãe deixaram tudo preparado quando nós estávamos na escola e minha mãe foi sábia, colocou a panela em cima de um papel que tinha escrito. Por quê? Poderia ser que o vento ia levar o papel, mas quando a panela estava em cima, nós tínhamos que ler se queremos ou não. Estava lá. Estava escrito, aqui tem a comida, depois nós esperamos vocês às 2 horas em tal campo. Oh, Senhor, nosso plano foi diferente. Qual foi a ideia? Meu pai disse, nós vamos preparar o solo para outro ano de plantio. E significava para nós ir lá para catar pedra. Nós éramos riquíssimos em pedras. E ele teve a gloriosa ideia de dizer, olha, quanto mais pedras nós tiramos do campo, melhor vai ser a safra no outro ano. E nós, como crianças, achamos, pai, isso não é verdade. Cada vez quando você passa arado, crescem novas pedras de baixo, atrás. Mas isso é outra história. Assim, mais tarde, quando eu estava trabalhando com esse texto, me lembrei. É verdade. A tarefa da igreja é plantar, preparar o solo, para que a semente possa crescer e tirar as pedras do caminho. Tirar os empecilhos para a planta possa se desenvolver. Irmãos, uma das coisas interessantes, os pastores podem confirmar, você tem vergonha, não precisa. Quando você está na frente, pregando para as pessoas, você percebe se a pessoa está feliz, se está crítico, mas vamos aqui, pastor, para hoje. Ele não está bem certo, não. A gente percebe muitas coisas. Não estou dizendo que hoje não tem gente crítica aqui. Mas é possível. Agora, quando pessoas vêm de fora nos visitar, sabe, visitantes vêm aqui, os camaradas percebem bem ligeiro se as coisas estão em ordem. É interessante. Uma comunicação sem palavras.
Se você está numa igreja onde tem desentendimento, coisas não resolvidas, não se admira que pessoas não se convertem. Porque dizem, assim como eles, eu não quero ser. Não é assim? Gente, nós somos chamados pelo Senhor para semear como semeador. Mas para semear também é importante nós mantermos o campo limpo. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas Deus nos chama para trabalhar juntos. Isso tem algo a ver com renúncia. Tem algo a ver de eu abrir mão de meu direito. Mas tem algo a ver que eu quero colocar as coisas em ordem. Deus convida vocês a colocar as coisas em ordem. Talvez não tenha nada errado aqui, tudo bem. Se por acaso um dia acontece um problema, coloca em ordem. Para que o Evangelho possa crescer e vidas sejam alcançadas. Então, a força missionária de uma igreja é proporcional com a maneira como nós limpamos o campo. Se nós não limpamos o campo, a produção vai cair. Se nós não colocamos coisas em ordem, na igreja também não há como ser bom testemunho. A coisa é simples. Isso aqui não é tão simples, mas é uma realidade. Somos chamados para plantar, para limpar. O segundo, semear, também significa, nós somos convidados também para descansar. Nós não fomos chamados para ficar ativos o tempo todo. Deus também nos chama para nos descansarmos, para puxarmos novo ar, para experimentar o refresco de Deus em nossas vidas. E o terceiro, o nosso tempo está correndo, não sei por que eu não consegui segurar o tempo, mas o terceiro é Deus nos convida também para o terceiro ali, de nós participarmos da seara, da ceifa. Agora, o que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer o crescimento. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu nunca vi meu pai chegar numa planta assim, dizendo, olha, se você agora não vai crescer, você vai apanhar. Isso às vezes dizia para nós quando nós não ouvimos bem os seus conselhos. Mas não dá, não funciona assim. O crescimento na natureza é natural. Ele vai dentro das suas condições. Vai crescer. Assim a vida também. Eu não posso fazer a pessoa crescer na vida cristã. Sabe? E, inclusive, uma das coisas interessantes, quando eu estava aqui em Cascavel, me lembrei, algumas doideiras que a gente faz. Nós mudamos 26 vezes. É uma coisa, não é, sabe, eu não gostaria mais. Eu gostaria, a próxima mudança fosse sem móveis, sem mara, sabe? Não precisa mais colocar as coisas no lugar. Mas quando a gente mudava, eu gostava muito de rosas, flores, né? Então plantava. E devia saber, rosa precisa ser tempo para se desenvolver, não é? Se planta, a rosa estava na frente do escritório, lá da Vila Claudete. Puxa vida, mas está bonito. Mas não vai abrir? Aí a gente estava não com muita paciência. Até hoje não aprendi tanto isso. Aí olhava um dia, veio o botão cresceu, não abriu. Disse, puxa, alguma coisa está errada. Mas está na hora de abrir. Esperei mais um dia. Disse, bom, talvez ela está gritando por socorro. Eu vou ajudá-la. Besteira. Peguei uma faquinha, fiz essa pequena, cortei aquela folha verde em cima. Você acha que deu certo? Por que não? Não estava na hora. Não estava na hora. Ela abriu, mas não abriu direito. E nunca se tornou uma flor onde os insetos entram para fazer a polinização. Essa é outra questão. Nós não podemos converter ninguém. Sabe, existe aquela mania. Eu sei que as 4 leis espirituais podem ser uma bela ajuda. Mas podem ser também como uma faquinha suíça num botão de rosas. A pessoa toma a decisão sem realmente ter nascido de novo. E aí você fica como pastor dando uma madeira a vida inteira. E não se desenvolve para também levar outros para Cristo. Nós não fomos chamados para fazer crescimento.
Nós não fomos chamados para forçar. Nós fomos chamados para semear, para descansar, e fomos convidados. Também no final diz ali, quando já está tudo pronto, quando cresceu, então vem a ceifa. Como é bom quando Deus nos permite participar da safra. Ter os olhos abertos para pessoas que estão prontas para aceitar Cristo. Aí precisamos sim pessoas que estão dispostas a vir dar uma mão para um muçulmano, ou um alemão, um brasileiro, quem que seja. Dizer, olha, este é o caminho. Cristo te ama. Você quer entrar em contato com Ele. Eu gostaria de te ajudar. Eu me lembro, tempos atrás, nós fomos visitar nossos irmãos que saíram aqui da região de Toledo, Cascavel, para Rondônia. Foram, em poucas semanas, às vezes, 40 famílias. E a gente começou tudo de novo. Foi duro para a missão na época. Fomos lá atrás e ali vi os campos enormes de arroz. Estavam prontos para a colheita. Eu perguntei aos fazendeiros, mas aqui tem os 5.000 hectares. Por que não colhem? Sabe uma coisa? O custo de colheitadeiras e transporte é maior do que o resultado. Então deixamos apodrecer. E as coisas, milhares de pessoas morrem de fome. A gente até pode entender de uma maneira econômica a coisa assim. Só que, quando nós pensamos no reino de Deus, se nós não trabalhamos na colheita quando está na hora, nós somos culpados quando pessoas são perdidas. Eu creio isso. Por isso é tão importante também que nós aceitamos o chamado do Senhor. Venha, ajuda na colheita. Em missões. Aqui. Missões acontecem em todo lugar. Deus nos convida. O reino de Deus é assim. Como o semeador lança na semente da terra, prepara a terra. A semente cresce por si. Mas nós temos que cuidar que o ambiente está em ordem. Podemos descansar. Mas Deus também nos convida para ajudar na colheita. Eu desejo para os irmãos que possam ser tanto semeadores, como também ajudadores na colheita do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.